Oi pessoal, bem-vindos a mais um capítulo de Bruxa Rebelde. Hoje a gente vai ler o capítulo 16, 17 e 18 nesse vlog, tá bom? Então vamos lá começar. O capítulo 16 é um capítulo do Gideon. Eles estão lá no barco, né? Eles estão lá no barco e o Gideon tinha deixado a Rooney lá na cabine falando que ele ia atrás de uma outra cabine, né? Pra eles poderem dividir, não dividirem o mesmo espaço. Não haviam cabines sobrando. Ofereceram a Gideon um beliche no alojamento da tripulação, mas aceitá-lo arruinaria a imagem de recém-casado que já estava muito bem estabelecida. Gideon teria apenas que reunir forças e seguir pelo caminho que Rooney o obrigara a tomar. Você já fingiu estar apaixonado por ela. Pode fazer isso de novo, ele pensou. Só que havia aquela voz dentro dele, baixinha e insistente, discordando. Você estava fingindo mesmo? Se Gideon fosse sincero, Rooney sempre o encantara, e ele tinha 15 anos quando a conheceu, e o seu coração foi parar na garganta. Desde então passara o tempo todo insistindo de que não sentia-se atraído por ela, em nome do seu irmão e do seu próprio orgulho. Porém, alguém como ele jamais seria merecedor de alguém como Rooney. Ela mesma dissera isso, 2 meses antes, quando ele revelara a todos que ela era a Mariposa Escarlate. Parado diante da mureta do convés superior, observando o continente desaparecer ao longe, Gideon soltou um suspiro ofegante. Faltavam só 2 dias para chegarem ao porto. Dava para manter a farsa. Depois disso, Rooney estaria à sua mercê. Assim que atracassem, ele a prenderia. Prenderia a Mariposa Escarlate e a entregaria. Isso restauraria sua posição como patriota e provaria sua lealdade. Queimaria toda a fraqueza que havia dentro dele. A maresia pinicava em suas bochechas, enquanto seus pensamentos se voltavam para a cabine. Para aquele policial, se esbaldando com a visão de Rooney seminua. Apesar do ar frio, a raiva que aquilo despertara ainda ardia dentro dele. Depois de tudo o que Rooney o fizera passar, o seu primeiro instinto era protegê-la. Ela era como um imã que deixava as setas da sua bússola moral girando sem rumo. Faziam Gideon se esquecer de quem ele era e de tudo que ele havia se comprometido. E isso nem era o pior. Ao desfazer os laços do vestido dela, Gideon tinha tentado não admirar o desenho das suas escápulas ou o relevo da sua coluna. Ele tentou ignorar o ímpeto de tocar sua pele lisa como porcelana, de deslizar o vestido pelos seus ombros e braços, de deixar a peça toda cair no chão. Gideon cerrou os punhos. Não. Ele não cairia nas garras dela outra vez. Precisava ser impenetrável. Se ele queria estar a um passo à frente, ele precisava manter distância. Quanto mais separados ficassem, mais clara ficaria a sua mente. E quanto mais clara sua mente, melhor poderia se concentrar no próprio plano. Mas como manter distância naquela cama minúscula? Só de pensar nisso, em se deitar do lado dela, Gideon sentia coisas que ele não queria sentir. Coisas que ele tentara muito esquecer. Ele esfregou o rosto frio com a mão. Misericórdia! Em que confusão ele se meteu! O sol estava se pondo no horizonte. Dali em diante ficaria cada vez mais frio. Como um calafrio, ele se virou para seguir até o convés inferior. Mas vozes familiares o fizeram estancar. Se a senhorita Winters estiver no Arcádia, eles não vão simplesmente prendê-la. Mais adiante no convés, encostados lado a lado na mureta e observando o mar, estavam os policiais que haviam interrogado Rooney e ele. Gideon se aproximou de uma coluna ali perto, mantendo-se escondido. Acha que vão matá-la? As bruxas são executadas na hora na Nova República. O espião deve ter recebido as mesmas ordens. Tem um espião no Arcádia? Ele pensou. E Gideon se lembrou do telegrama de Harrow. O comandante já não acredita que você seja o melhor homem para esse trabalho. Vai enviar alguém mais qualificado para concluí-lo. Claro que Harrow plantaria um espião a bordo, no único navio que embarreirava o trabalho dos soldados da Guarda Sanguínea e os seus cães caçadores de bruxa. Ele deveria ter desconfiado. Sobre qualquer outra circunstância, ele teria aprovado a medida, mas se havia um espião entre eles, ele não podia deixar que descobrissem Rooney, que dirá que a matassem. Precisava dela viva para negociar. Pior ainda, se o espião a bordo fosse enviado por Harrow, era bem provável que reconhecesse Gideon.
Pareceria muito suspeito se a mestre de espionagem do nobre comandante recebesse um relatório contando que Gideon retornara com uma esposa secreta depois de fracassar na missão de assassinar a Mariposa Escarlate. Harrow ia presumir o pior, que Gideon caíra mais uma vez nas garras de Rooney. Ele não ia deixar isso acontecer. Assim que descobrisse quem era o espião, Gideon contaria a ele o seu plano e impediria sua interferência. No entanto, se a pessoa descobrisse Rooney antes disso e a matasse, não só Gideon ficaria de mãos abanando, como pareceria ter se aliado a uma criminosa. Seria visto como um traidor. Gideon precisava impedir que isso acontecesse a qualquer custo. E Rooney... Ele sentiu um aperto no peito. E se o espião já a tivesse encontrado? Daí acabou o capítulo do Gideon e o próximo capítulo é da Rooney, é o 17. 17. Rooney. Ao pôr do sol, a embarcação já estava em alto mar e Gideon ainda não tinha voltado. Faminta e cansada de ficar confinada na cabine apertada, Rooney colocou um vestido de noite verde pastel e um par de luvas cor de creme e saiu atrás de um jantar. O Arcadia tinha 6 convéses, e depois de pedir ajuda à tripulação, Rooney acabou encontrando o caminho até o salão de jantar, da terceira classe, no convés inferior. Pelas portinholas, o mar se agitava sob o céu, que escurecia. O porto de Caelis ficara bem distante no horizonte. O salão estava tomado pelo som de conversas e o tilintar de talheres. O salão estreito era suavemente iluminado pelas velas queimando, em arandelas nas paredes, e não havia mesas de recepção, o que obrigou Rooney a escolher um lugar por conta própria. Porém, todas as mesas estavam empilhadas de comensais, e a maioria lançou olhares em sua direção. Estou arrumada demais, ela percebeu. Arrumada demais e atraindo atenção indesejada. Ela encontrou uma mesa vazia do outro lado do salão e a ocupou. Haviam 2 cardápios sobre o tampo. Pegando um, ela fingiu examiná-lo, enquanto esquadrinhava o salão. Pelo menos é o Arcadia. O Arcadia seguia as leis caelisianas. Por isso Rooney o escolhera. A segurança que ele garantia, somada à ilusão que disfarçava suas feições, dava a ela cobertura suficiente para relaxar, pelo menos por um tempo. O feitiço desapareceria mais tarde naquela noite, e precisaria ser refeito na manhã seguinte. No momento em que ela pisasse na Nova República, porém, Rooney estaria desprotegida. Assim que chegasse ao porto, caçadores de bruxas e seus cães subiriam a bordo e verificariam cada cabine. Se depois que todos fossem contabilizados e devidamente revistados, permitiriam o desembarque dos passageiros. Rooney nunca passaria pelos cães, que detectariam na mesma hora sua magia. Se Gideon não conseguisse contê-los, estaria tudo acabado. Ela estava completamente à mercê dele. O que foi que eu fiz? Por que uma jovem bonita como você está jantando sozinha? Ao arquear os olhos, Rooney viu um jovem parado diante dela. A boca curvada em um sorriso amigável, os olhos cintilando à luz das velas. O seu cabelo lembrava o de Alex, um castanho dourado, e em uma das mãos ele segurava uma garrafa de vinho e na outra 2 taças. Meu marido está enjoado, mentiu ela. Ele não usava o uniforme da tripulação, indicando que era um passageiro. Que pena. Ele pôs as taças na mesa e começou a servir o vinho. Gostaria de companhia para ajudar a passar o tempo? Ela já tem companhia. A voz familiar fez um tremor causado por um terremoto, reverberando por Rooney. O jovem ergueu os olhos no meio de um gesto de servir o vinho, e Rooney, relutante, seguiu o olhar. Gideon havia colocado um terno verde escuro, saído da bagagem de Sorin. O paletó estava apertado demais e as costuras esticavam aos seus limites. Mas o corte desfavorável só deixava Gideon mais impressionante, chamando a atenção para os seus ombros bem definidos e a força dos seus braços. Eu presumo que você seja o marido enjoado? E Gideon olhou de relance para Rooney, que lhe deu um sorriso fraco. O próprio. Ele voltou a atenção para o jovem. E você já está de saída. Percebendo que não tinha como vencer aquela disputa, o homem se retirou em silêncio, deixando o vinho e as taças. Gideon se acomodou no banco diante de Rooney e apoiou na mesa o copo de água que ele trouxera consigo. Era um espaço pequeno demais para alguém tão grande quanto ele. Debaixo da mesa, suas pernas apertavam-se contra as dela, obrigando Rooney a enfiar os joelhos entre os dele. Precisava ser tão grosseiro, indagou ela, observando o rapaz se afastar. Você é bem ingênua, se acha que tudo o que ele queria de você era sua companhia. E Rooney revirou os olhos.
Nem todo mundo tem segundas intenções, Gideon. Algumas pessoas são apenas legais. Você deve tentar um dia. Pode acreditar. Gideon observou o suposto pretendente procurar outra mesa. Eu sou um homem, e eu sei o que ele quer. E ela riu com sarcasmo. Você é ridículo. Todos os homens têm um radar interno que revela os pensamentos de outros homens? É, algo do tipo, ele disse. Ele ergueu os olhos para ela. Por um instante, o silêncio borbulhante na cabine voltou. Rooney ficou muito ciente da vela queimando lentamente na arandela da parede ao lado deles, de como a mesa dos dois era pequena e escura, e afastada dos outros comensais, da imagem que ela e Gideon exibiam para todos na sala, um casal jantando juntos. Aquele era um jogo que ainda não haviam jogado. Ela pigarreou e mudou de assunto. Deu sorte de encontrar outra cabine? E ele balançou a cabeça. Estão todas ocupadas. Assim como ela dissera quando embarcaram. Rooney traçou a borda da taça de vinho com a ponta dos dedos enluvados. Você ficou fora tanto tempo que eu achei que talvez tivesse pulado no mar e nadado de volta até o litoral. E por que eu faria isso? Ele levou o copo até os lábios. O estreito do sepulcro é congelante nessa época do ano. Talvez é menos intimidante do que compartilhar uma cama comigo. E Gideon engasgou com a água e a olhou nos olhos ao colocar o copo na mesa. Por que eu ficaria intimidado? Ele baixou a voz. Eu já sobrevivi a camas de bruxas. Ele está se referindo a Cressida ou a mim? Ela pensou. As duas, percebeu Rooney. Por algum motivo idiota, ser colocada no mesmo nível que Cressida, como se fossem a mesma coisa, a magoou profundamente. Em geral, ela tentava não pensar na noite que ela passou na cama de Gideon. Mas agora ela estava pensando. Foi isso que aconteceu entre nós? Ela abaixou os olhos para o seu vinho. Algo a que você precisou sobreviver? Que ironia vindo de você. Gideon se recostou e cruzou os braços. Uma energia inquieta emanava dele. Durante todo o tempo que você passou me seduzindo, você estava apaixonada pelo meu irmão. Então não finja que está magoada. E Rooney ergueu o olhar. Como é? Ah, fala sério. Vai bancar a inocente pra cima de mim? E a boca de Gideon se retorceu, como se tivesse comido algo podre. Não tem mais por que fingir. Eu a enxergo claramente, mesmo com essa ilusão. E ele baixou a voz e assentiu para o rosto modificado de Rooney. Ver você com Soren deixou bem evidente a sua habilidade na arte da sedução. Vê-lo tão convicto do seu amor por ele foi como me ver 2 meses atrás. E Rooney notou o desgosto na voz dele. Você pode ter me enganado uma vez, mas não vai me enganar de novo. Ela desviou o olhar. Tinha fingido sentir algo por Gideon no começo, sim. Tinha tentado seduzi-lo para obter informações internas valiosas, é claro que sim. Era a única maneira de resgatar Serafine. Em algum momento, porém, ela tinha parado de fingir. Em algum momento, a mentira se tornou verdade. Gideon não tinha razão para acreditar que os sentimentos de Rooney tinham sido sinceros. Então não devia ter ficado surpresa por ele acreditar que ela estava apaixonada por Alex. Afinal, ela ainda usava o anel de noivado do irmão dele. Não há por que me explicar isso a ele. Gideon nunca acreditaria nela, e mesmo que acreditasse, não mudaria nada. Ela era uma bruxa, nada que Rooney fizesse mudaria sua opinião. Gideon desprezava a essência inerente e imutável dela. Ela terminou o vinho em um só gole. Pobre e inocente Gideon, enganado por uma bruxa. Como estava de estômago vazio, o álcool a afetou depressa, e o seu rosto ficou quente, e o burburinho ao redor abafado. Não passa de uma vítima. Com a raiva avivada, Rooney estendeu a mão para a garrafa de vinho, servindo-se de mais uma taça. É claro que eu enganei você. Se você soubesse a verdade desde o início, teria me executado. Gideon olhou de relance para o salão. Fale baixo. Seguindo o olhar dele, Rooney analisou o salão, mas não viu ninguém os observando, por sorte. E o barulho das conversas combinados à distância dos outros comensais dificultaria para alguém bisbilhotar. Ainda assim, Rooney e Gideon deveriam parecer recém-casados em lua de mel. Deveriam parecer loucamente apaixonados. Em vez disso, eles pareciam mais adversários em um duelo verbal. Gideon devia ter pensado a mesma coisa, porque ele estendeu a mão pela mesa e entrelaçou os dedos nos de Rooney. Ela encarou as suas mãos com perplexidade. É fingimento, lembrou-se a si mesma. Ele está interpretando o papel de marido apaixonado. Puxando-a mais para si,
Gideon virou a palma dela para cima, e lenta e delicadamente ele acariciou a mão enluvada, fingindo afeto e passando as pontas dos dedos por suas palmas. Ela se lembrou de como as mãos de Gideon a veneraram naquela noite, na cama dele, antes que ele descobrisse quem ela era. Rooney queria tirar as luvas, sentia a pele dele na sua. Não, isso é a última coisa que você quer, ela pensava. Precisava se manter alerta. Nunca, jamais poderia confiar naquele rapaz. Não importava o que acontecesse, não podia baixar a guarda. Como eu poderia ter sido eu mesma com você? Sussurrou ela, deixando que o rancor em sua voz extravasasse seus verdadeiros sentimentos, enquanto ele acariciava com delicadeza sua mão. Você caça pessoas como eu. Teria me executado pelo crime de existir e comemoraria enquanto os meus inimigos cortavam a minha garganta. Os dedos dele pararam. O carinho e uma emoção sombria inundou seus olhos. Porém, assim como surgiu, desapareceu, antes que ela pudesse decifrá-la. Então sim, eu menti para você. Eu menti para todo mundo. Não pro Alex, rebateu ele, enquanto tocava o lugar que o anel ainda ocupava no dedo de Rooney, escondido sobre a luva. Não, sussurrou ela, puxando a mão e pousando-a no colo. Não para o Alex. O seu irmão não odiava o que eu era. E por causa disso ele tá morto. As palavras fizeram os olhos de Rooney arderem. Quer saber? É melhor não fazermos isso. Ela olhou para a sala mal iluminada e lotada de comensais. Temos que nos aturar por mais alguns dias, mas depois de conseguirmos o que queremos, nunca mais precisamos nos falar. Então vamos só nos ater ao plano. Por mim tudo bem, respondeu Gideon, cruzando os braços outra vez e se recostando. E por falar em planos, Rooney deu mais um gole no vinho, indo direto ao assunto. Quais são os seus exatamente? Como vamos passar pelos cães de caça quando chegarmos ao porto? Gideon evitou o olhar dela enquanto girava o copo de água entre o polegar e o indicador. Às vezes os cães se enganam, disse ele, e Rooney estreitou os olhos. Como assim? Eles conseguem farejar magia em alguém que tenha, sem saber, entrando em contato com uma bruxa ou com um feitiço, mas que não seja em si uma bruxa. Ele passou a mão pelo queixo, como se ainda estivesse elaborando a questão. Quando estivermos a bordo, os cães vão farejar sua magia. Não tem nada que você possa fazer em relação a isso. Mas antes de te prender, o guarda vai puxá-la de lado para fazer perguntas e ver se você tem estigmas. Como você é uma mentirosa excepcional e não tem estigmas, eles vão achar que foi engano. E Rooney se retraiu, mas agora ela tem estigmas. E Rooney se retraiu. Na verdade, ela o encarou enquanto tomava um gole de água. Na verdade, o quê? Uma tempestade de emoções conflitantes atravessou o rosto dela. Vergonha, raiva e medo. Eu tenho estigmas. E Gideon baixou lentamente o copo. Tá brincando? Rooney ergueu o queixo, desafiadora. Isso te causa nojo? Ela pensou. Ela queria perguntar. Quando não tinha estigma nenhum, pelo menos, ele podia fingir que ela não era a coisa que ele mais odiava. Onde estão? Eu não vou mostrar pra você. Talvez precise mostrar. Você é um capitão. Sem dúvida pode fazer aqueles guardas... Eu sou um capitão desacreditado. Você tem um posto mais alto do que qualquer oficial da Guarda Sanguínea de prontidão em qualquer porto da Nova República. Um posto mais alto, talvez. Mas eu não posso negar a permissão para revistarem você. Não? Ela se inclinou, sustentando o olhar dele, falando em voz baixa. Se eu fosse sua esposa de verdade, você permitiria que as mãos imundas deles me deixassem nua enquanto eles me comiam com os olhos? O olhar que cruzou o rosto dele foi selvagem, visceral, como se ela tivesse deixado um animal à espreita escapar dentro dele. É claro que não, rebateu ele. Nunca permitiria que eles tirassem as roupas da garota que eu amo e buscassem estigmas em seu corpo. Mas essa não é a questão. Estamos falando só de você. Eita, menino! Agora ele deu uma facada no coração dela, viu, com essa? Os olhos dele ficaram gélidos como o mar. Você não é uma garota. Você é uma bruxa. As palavras machucaram mais do que um tapa. E Rooney desviou o olhar para esconder a dor. Porque ele falou assim, mulher que eu amo, eu não ia deixar. Mas é só você, tipo, você pode. Eu tenho uma ideia melhor, continuou ele. Quando chegarmos à ilha,
Eu te prendo, te algemo e digo aos oficiais da guarda sanguínea de prontidão no porto que eu tenho ordens de levar você viva até o nobre comandante. E aí você se recusa a soltar as algemas e me entrega de verdade. Rooney bebericou o vinho, evitando o olhar dele. Não, obrigada. A atenção dela foi subitamente capturada pelo policial de Kaelis, que a olhara descaradamente na cabine e agora se acomodava a uma mesa a bom bordo, encarando Rooney enquanto se sentava. Calafrios percorreram a pele dela. Por que ele ainda está no navio? Antes que ela entrasse em pânico, Gideon pressionou os joelhos contra os dela, por baixo da mesa, e Rooney olhou para ele e viu encarar o policial com raiva. Gideon não parecia surpreso ao vê-lo, quase como se soubesse que o homem permanecera a bordo. E por falar em confiar um no outro, Gideon estendeu a mão para uma mecha solta do cabelo de Rooney, enroscando-a nos dedos e colocando atrás da orelha dela. Foi tão delicado, tão doce, que Rooney quase esqueceu como ele era perigoso. Quase se esqueceu de que estava sendo observada. Sentiu um estranho ímpeto de inclinar o rosto contra a mão dele. Culpando o vinho, Rooney voltou a encará-lo. Se eu vou desobedecer às minhas ordens, disse Gideon, e contrabandear uma criminosa condenada para a República, eu preciso ter certeza de que você não vai ajudar Cressida lá de dentro. Me conte os seus planos. E Rooney balançou a cabeça. Não foi esse o nosso acordo. Nem isso aqui, argumentou ele, colocando a mão no joelho dela por baixo da mesa. Eu não me ofereci para ser o seu marido de mentirinha. Não, disse ela com amargura. Nós dois sabemos o quanto você odeia essa ideia. Mais uma vez, algo sombrio dominou o rosto de Gideon, como se tomasse as palavras dela como um desafio. Ele colocou a outra mão debaixo da mesa e enganchou-a sobre os joelhos de Rooney, puxando-a para si, e só parando quando ela estava aninhada em segurança entre as suas pernas. Rooney agarrou a beirada da cadeira para não ser puxada por completo para baixo. O que ele está fazendo? Ela pensou. E as mãos de Gideon eram tão grandes que ele quase conseguia fechá-las ao redor de suas pernas. Um lembrete de como seria fácil para ele subjugá-la. Que tal um trato? Ofereceu ele. Eu dou um jeito de você passar pelos cães caçadores de bruxas se você me contar o seu plano. Você já prometeu me fazer passar pelos cães. Isso foi antes da sua gracinha de recém-casados. Eu estou repensando a minha oferta. Antes que Rooney pudesse protestar contra a injustiça, ele pôs a mão em suas coxas, logo acima do joelho, e o calor das palmas de Gideon atravessou o vestido, penetrando na pele, e Rooney segurou com mais força o seu assento, quando ele começou a acariciá-la com os polegares, com delicadeza e um pouco de possessividade. O coração dela disparou. Isso é fingimento, ela disse a si mesma. Ele está tentando me fazer baixar a guarda. Ele não fez movimento algum para soltá-la, e Rooney não se mexeu para forçá-lo. Em vez disso, examinou as feições austeras do rosto dele. Aquele homem era inescrutável. Provavelmente estava tramando sua ruína. Entretanto, se assim fosse, o que o faria mudar de ideia? Rooney sabia que a desconfiança de Gideon era justa. Ele não tinha motivos para confiar nela. Não depois de tê-lo enganado. Não depois de ter ajudado a Cressida. Tanto consciente quanto inconscientemente. Manter os seus planos em segredo só aumentariam as suas suspeitas. Será que tinha como dizer só o suficiente para fazê-lo confiar nela? Se Gideon confiasse nela, não teria razão alguma para traí-la. Você me contou que existe um descendente Roseblood desaparecido, disse Rooney, meio sem fôlego por conta das carícias dele. Se é verdade, eu vou encontrar essa pessoa. Eu só quero uma chance de avisá-la sobre os planos de Cressida e de deixá-la o mais longe possível dela. Gideon estreitou os olhos. Segundo Cressida, essa pessoa está escondida por um feitiço poderoso, revelou ele. Nenhuma sibila consegue vê-la. Interessante. Ele não tinha mencionado aquilo. As pernas de Gideon ainda pressionavam as dela, prendendo-a como uma mariposa em um quadro de cortiça. Vai levar meses, se não anos, para encontrar essa pessoa. Para você, talvez, mas eu conheço um feitiço capaz de invocar uma pessoa para um local específico. E ele parou a carícia. Que local? Você acha que eu vou te contar? Ela lançou um olhar arrogante para Gideon e deu um gole no vinho. A névoa familiar de embriaguez começou a surgir, borrando tudo além da mesa deles e turvando os pensamentos de Rooney.
Se eu te der a localização, você vai colocar os seus caçadores de bruxas de prontidão para nos emboscar. Rooney não era ingênua, e se Gideon encontrasse o parente de Roseblood perdido, ele o mataria. Não haveria hesitação. Matar essa pessoa daria um fim concreto ao plano de ressurreição de Cressida. E por que eu acreditaria em você? Perguntou ele. Você poderia invocar essa pessoa e entregá-la a Cressida. Eu estou tentando fugir de Cressida. Eu não quero ajudá-la. Eu achei que estivesse tentando fugir de Soren. Rooney se retraiu. Certo. Soren era o motivo que dera a Gideon para aquela trégua. Eu estou fugindo dos dois, concluiu ela, terminando a segunda taça de vinho. O calor da bebida se espalhou pelas suas coxas. Ela realmente precisava comer. Como eu vou saber que você não está mentindo? Perguntou Gideon. Para me convencer em te ajudar a passar pelos cães. Irritada, Rooney enfiou a mão no bolso do vestido e puxou um medalhão de ouro igual ao que o policial tinha, levado até o quarto deles. Só que ali dentro havia um retrato de Soren. E mais uma coisa. Segurando-o com a mão em concha para evitar olhares curiosos, ela abriu o medalhão e Gideon espiou. O que é isso? Rooney pegou o fio de cabelo branco e o segurou contra a luz. É o cabelo de Cressida. Para invocar o Roseblood desaparecido, eu preciso de cabelo, sangue ou lascas de unha de algum parente direto. Cabelo era o mais fácil de obter. Rooney usara o marcha fantasma para se esgueirar até o quarto de Cressida na noite anterior e roubar um fio enquanto ela dormia. Guardando o cabelo dentro do medalhão outra vez, ela o fechou em um estalo. Os olhos de Gideon se ergueram para o rosto dela, e Rooney pensou ver admiração neles. Deve ser um truque de luz, ela pensou. Assim que eu estiver com a Sibila, assim que eu encontrar e alertar esse parente perdido, você nunca mais vai me ver. Eu cansei de tudo isso. Eu vou fugir para o mais longe que eu conseguir. Você podia usar a Sibila para encontrar as bruxas que restam na ilha, recrutá-las para uma guerra de Cressida, para atacar de dentro e de fora. É o que eu faria. Mas eu não vou fazer isso. Eles se encararam. O olhar dele era pesado, os olhos repletos de cálculos. Gideon estava tentando decidir se ele acreditava nela. Em algum momento você vai acabar tendo que confiar em mim. Sim, murmurou ele. Esse é o problema, não é mesmo? E uma movimentação próxima fez os dois olharem na direção do policial. A sua parceira de mais cedo se juntou a ele, sentando-se a uma mesa, e o policial fez um movimento na direção de Gideon e Rooney. Eu não sei se ele está convencido da nossa farsa, comentou Rooney. Não, respondeu Gideon. Eu acho que ele não está. Até então, Gideon vinha fazendo todo o trabalho de jogo de sedução dos dois. Talvez estivesse na hora de Rooney participar. Ela se virou e o viu observando os policiais, as sobrancelhas franzidas e a boca austera. O que seria necessário para fazer aquela boca sorrir, mesmo que só um pouco? Inclinando-se por cima da mesa, Rooney pressionou a ponta do polegar no lábio inferior dele, e o olhar de Gideon voltou-se para o dela, enquanto Rooney traçava lentamente a sua boca. Em vez de sorrir, Gideon estremeceu. Isso a fez ficar sóbria. Rooney se lembrou do dia em que ele descobriu que ela era uma bruxa. Do quanto não deixou dúvidas de como ela o enojava. Eu não sei o que me dá mais nojo, o que você é ou o fato de que eu caí na sua armação. Foram as palavras dele. Gideon estava só fingindo. Se sentia atraído por ela para desviar a atenção do público que o observava ao fundo. Não suportava a ideia de tocá-la. Isso fez Rooney gelar. Até onde ele levaria aquela situação? Antes que o seu nojo falasse mais alto. Ela encontrou o olhar sombrio dele, querendo saber. Servindo-se de uma terceira taça de vinho, ela deu um longo gole e então deslizou a mão enluvada para debaixo da mesa, colocando-a por cima de uma das mãos dele. O vinho agora zumbia alto em seu sangue, embotando a sua inibição, enquanto ela puxava a mão dele para cima da sua coxa. Gideon respirou bem fundo. Rooney. Viu? Pensou Rooney. Eu também sei jogar esse jogo. Ele não fez menção de recuar. O que está fazendo? Interpretando um papel, como você. E as bochechas dela estavam quentes do vinho. Somos recém-casados, não somos? Vamos fazer com que acreditem nisso. A mão dele apertou mais forte a coxa dela. É assim que você se comportaria com um marido de verdade? E Rooney lançou a ele um olhar sedutor. Eu acho que depende do marido. Ai, meu Deus. As sombras nos olhos de Gideon escureceram.
De nojo? Ela pensou. Não, não exatamente. Na verdade, Rooney pensou ver desejo ali, e o desejo ecoou de volta dentro dela. Rooney. Ela gostou de como ele disse seu nome, meio desesperado e um pouco enlouquecido. Sim, Gideon. Ele se inclinou tanto para ela que podia beijá-la se quisesse. Os seus lábios se entreabriram, como se ele estivesse prestes a contar algum segredo, quando uma voz de mulher os interrompeu. Capitão Sharp? É você? Quem é essa mulher que chegou na hora para estragar o clima? Não dá certo. O próximo capítulo é o 18, a gente vai ler ele também. Agora é o capítulo do Gideon, ele é o último capítulo desse vlog, é o 18. Vamos lá. Gideon levou um instante para desvencilhar-se do feitiço embriagante de Rooney e ergueu os olhos. Uma jovem familiar estava parada diante da mesa deles, os seus cachos ruivos puxados para trás em um coque meticuloso e as suas bochechas exibindo covinhas, enquanto ela sorria para ele. Da última vez, Gideon a vira. Ela estava usando um uniforme vermelho, com uma arma no quadril, Abigail Redfern. Abe era uma patriota que Gideon conhecera em um encontro dos revolucionários. Aprenderam juntos a recarregar uma arma e a atirar. Lutaram lado a lado na Nova Aurora. Abe acreditava na Nova República tanto quanto Gideon, talvez até mais. Ixi! Depois da Revolução, eles ficaram ainda mais próximos, como duas pessoas saindo juntas na escuridão, procurando uma pela outra para ter certeza de que estavam de fato vivas. Tinha sido fácil com Abe, tinha sido bom. É a ex dele! Eu pensei que ele só tinha uma ex, que era a Cressida. Desabar na cama dela depois de um turno longo ou levá-la para sua própria cama. Acalentar as feridas um do outro com beijos. Se abraçar para afastar os pesadelos. Vixe! Não estava destinado a durar muito tempo. No entanto, e quando Abe foi trabalhar no tribunal, uma função que pagava bem mais, Gideon perdeu o contato com ela. Não a vira, nem falara com a mulher desde então. Abe, o que você está fazendo aqui? Ela tinha trocado o uniforme do tribunal pelo traje da marinha, usado pelos tripulantes do Acardia. E em sua mão havia um papel e uma caneta, o que deu a Gideon alguma ideia. Ele se afastou da mesa e se levantou. Eu trabalho aqui, respondeu Abe, jogando os braços ao redor de Gideon e apertando-o em um abraço. Na cozinha, principalmente, mas às vezes eu ajudo a servir as mesas. E Gideon a abraçou de volta. Ela cheirava a canela e a pão. Eu não acredito que é você. Abe se afastou e então o segurou pelos ombros. Diferentemente de Rooney, ele não precisava se curvar para olhar nos olhos dela. Eu não vejo você há, mais de um ano? Quando o olhar dela desceu pelo corpo dele, Abe deu um passo para trás, inclinando a cabeça. Você ficou chique, hein, Gideon? Gideon olhou para o traje de Soren. Pode ter certeza de que eu estou me sentindo um pavão. E Abe gargalhou. Esmeralda não é a sua cor. Eu concordo. Ele fica melhor de vermelho ou de preto. E Gideon paralisou ao ouvir a voz de Rooney. A Rooney, eita, esquecendo que eu tô aqui. Eu adorei. Eu adoro ela com ciúme. Cadê? Gideon paralisou ao ouvir a voz de Rooney. Abe virou para olhá-la e então voltou-se rápido para ele. Gideon coçou a nuca. E por algum motivo ele não conseguia falar. Abe, conheça... Eu sou Kestrel, disse Rooney com um sorriso animado. Um pouco animado demais. Ele se lembrou das 3 taças de vinho que ela tinha tomado. Eu sou Kestrel Sharp. E Gideon estremeceu ao som do seu sobrenome junto ao nome falso dela. E o sorriso de Abe vacilou. Então vocês dois são... E ela olhou para Gideon como ela E ela olhou para Gideon, que encarava um nó escuro no meio da mesa. Casados, completou Rooney. Na verdade, recém-casados. Ela estava falando engrolado. Nossa, parabéns. O sorriso de Abe voltou, mas não tinha mais tanto entusiasmo. Ela se virou para Gideon. Vão estar ocupados amanhã ao pôr do sol? Alguns amigos vão jogar uma partida de tiro simples no convés. Juntem-se a nós. Tem muito assunto para colocar em dia. Ela olhou para Rooney. Ao que parece. Colocar as novidades em dias com Abe? Uma garota que um dia ele tinha cortejado, enquanto ele bancava ser o marido de Rooney? Não, obrigado. Eu acho que não...
Adoraríamos, respondeu Rooney, e Gideon franziu o senho para a falsa esposa, que definitivamente estava falando arrastado. Tiro simples é um jogo de cartas? Perguntou Rooney. Eu nunca joguei. E Abe arqueou uma sobrancelha para Gideon e então deu um tapinha no peito dele. Eu vou deixar você explicar para ela. Alguém a chamou e Abe olhou para o outro lado do salão. Eu preciso voltar ao trabalho. Ela recuou de costas, os olhos castanhos em Gideon. 6 da tarde no Convés C, não esqueça. O canto de sua boca se curvou. Eu espero que não tenha parado de praticar. E então ela se foi. Ela parece legal. Gideon olhou com raiva para Rooney, enquanto se sentava outra vez. O que está fazendo? Sendo simpática, respondeu ela. Eu sei que é difícil para você. E ela se virou para observar Abe caminhando por entre os comensais. Quem é ela? Uma velha amiga, respondeu Gideon, e Rooney lançou-lhe um olhar cético. Velhos amigos não se abraçam desse jeito. E Gideon franziu a testa. Do que você está falando? Com os cotovelos na mesa, Rooney apoiou o rosto na mão. Ela mal conseguia manter as mãos longe de você. E Gideon balançou a cabeça. Você está bêbada. Ele olhou de relance para a silhueta de Abe se afastando. Por que ela está trabalhando no Arcádia? A grana não podia ser tão boa assim. Gideon se lembrou da conversa que entreouvira no convés superior, e as peças se encaixaram. Será que ela era a espiã? Ele olhou de Abe, que estava no bar, passando instruções ao garçom, para Rooney no meio do ato de servir a sua 4ª taça de vinho. Opa, disse ele, detendo a garrafa e pegando a taça. Gideon já tinha visto Rooney virar 3, e ela era pequena. Já se encontrava em uma situação bastante delicada e não podia deixar que ela ficasse bêbada e fizesse ou dissesse algo que os entregasse. Ei! Ela esticou a mão para a taça. É minha! E Gideon tirou a taça e a garrafa do seu alcance. Eu acho que você já bebeu o suficiente. Ela enrugou o nariz, e Gideon só vira Rooney meio embriagada uma vez antes, na primeira vez em que ela tentou seduzi-lo, e falhou, no próprio quarto. Mas essa segunda vez só provava que ele já tinha achado naquela ocasião. Rooney ficava terrivelmente adorável sobre a influência do álcool. Você não quer fazer algo que vai se arrepender, disse ele, e ela estreitou os olhos. Como o quê? Como entregar toda a nossa farsa, ele quis responder. Vamos compartilhar uma cama, você se lembra? E um rubor subiu pelo pescoço dela. Você acha que eu vou tentar me aproveitar de você? E Gideon soltou uma risada. Ah, Rooney, se você soubesse. E o rosto dela ficou ainda mais vermelho. Qual é a graça? Pensar em você se aproveitando de mim. E ele cruzou os braços. Porque eu sou tão repulsiva que você nem ficaria tentado? E Gideon riu ainda mais. Você está bêbada. Vem, moranguinho, vamos embora. Pegando-a pelo pulso enluvado, ele se levantou e puxou atrás de si. Mas eu nem pedi o jantar. Eu vou pedir para entregarem no nosso quarto. Entrelaçando os dedos nos dela, Gideon olhou na direção dos policiais sentados perto da janela e encontrou o assento vazio. Esquadrinhou o salão de jantar, mas eles não estavam em lugar nenhum. Torcendo para que ele e Rooney tivessem despistado os dois com aquela demonstração de desejo lascivo, Gideon a conduziu para a saída, olhando para trás apenas uma vez e vendo Abe os observando. Ele acenou para ela, pensando na situação em que Rooney os havia metido. A última coisa que ele queria era se comprometer por inteiro com aquela farsa sobre os olhos atentos de Abe, principalmente se ela fosse a espiã, mas recusar agora pareceria suspeito. Ao chegar na cabine, Gideon trancou a porta e Rooney sentou-se na cama. A lua estava cheia e reluzia pela janela, iluminando-a. Está tudo rodando, sussurrou ela. Você precisa beber água. Ele se agachou diante dela e tirou seus sapatos. E comer também vai ajudar. Rooney recostou no edredom. Pena que você nos levou para longe da comida. É, pena que não ficamos mais tempo para você nos entregar para todo mundo a bordo. Gideon. Ela se ergueu nos cotovelos e franziu as sobrancelhas. O que você está fazendo? Gideon, que tinha subido o vestido dela e tirava suas meias, estancou na mesma hora. O que ele estava fazendo? Ajudando-a a tirar a roupa, como faria se ela realmente fosse a sua esposa embriagada, para poder colocá-la para dormir. E ele olhou para os próprios pés e deu um passo para trás. Pare com isso, ele pensou. Aquela era Rooney, a mariposa escarlate,
A bruxa que planejava traí-lo com tanta certeza quanto ele planejava traí-la. Ele foi até a porta. Eu vou arrumar água para você. E comida, ela gritou, largando-se na cama. Eu estou faminta. E aí dá uma pausa no capítulo. 15 minutos depois, Gideon tinha uma jarra de água e um copo vazio. A refeição deles estava sendo preparada e seria entregue em 1 hora. Mais notícias, disse ele entrando na cabine. O jantar não vai... E um ressoar suave o calou. Rune dormia em cima das cobertas, banhada pela luz branca da lua. A sua ilusão havia desaparecido, proporcionando a Gideon uma visão perfeita do seu cabelo loiro acobreado, espalhado pelo travesseiro. O vestido formava um montinho no chão e Rune usava a camisa dele, que a cobria inteira, exceto pelas pernas. A cena fazia Gideon sentir um aperto no peito. Ela não tinha nenhuma roupa de dormir adequada? A boca de Rune estava entreaberta, e a sua respiração fazia esvoaçar os fios de cabelo presos em suas bochechas. Ela parecia só uma garota, deitada ali, inocente e vulnerável. O olhar dele desceu pelas pernas dela, detendo-se nos estigmas prateados entalhados em sua panturrilha, atraindo como um imã, e Gideon largou a água e se sentou na beira da cama pequena. Os estigmas formavam um padrão de mariposa voando. Os animais delicados começavam na base do tornozelo dela e subiam pela panturrilha, parando um pouco abaixo do joelho. Ele queria odiá-las, mas ele não conseguiu. Em vez disso, ele sentiu uma estranha necessidade de tomar a perna dela entre as suas mãos e traçar as linhas prateadas, memorizá-las com os dedos, ou então com a boca. Gideon fechou os olhos. Qual é o meu problema? Aquela garota o traíra da pior forma possível, e iria traí-lo de novo. Ele seria um tolo se achasse que não. E ela ainda está usando o anel de Alex. Ele sentiu uma apunhalada de culpa. Ele se odiava pelos pensamentos que tinha, por flertar com ela durante o jantar, por tocá-la como ele tinha feito, como se Rune fosse dele. Ele lembrava-se vividamente de Rune puxando a sua mão para cima da própria coxa, e do desejo ardente que o invadia. Aquela era a garota que o irmão dele amava, a garota que estaria casada com Alex àquela altura, se Gideon não tivesse fracassado em protegê-lo. Deveria ser Alex a compartilhar uma cama com ela. Agora ele se fora, e Gideon, que sempre tentara ser um bom irmão mais velho, precisava seguir em frente, mesmo que fingindo. Gideon soltou um suspiro entrecortado, recuou e observou-a dormir, obrigando-se a lembrar que ela não era uma jovem inocente, ela era a Mariposa Escarlate, uma bruxa rebelde. E Gideon se lembrou da conversa deles no salão. Você me contou que existe um descendente Roseblood desaparecido. Se é verdade, eu vou encontrar essa pessoa. Eu só quero uma chance de avisá-la sobre os planos de Cressida. Ela podia estar mentindo. Podia estar planejando secretamente ajudar Cressida de dentro da República. No entanto, Gideon não se importava muito com isso. O que o incomodava era que ela tinha atrapalhado os planos dele. Agora precisava se decidir entre prender Rune assim que o Arcadia atracasse no porto e esperar uma alternativa melhor. E tinha sido Rune que lhe dera a ideia. Se eu lhe der essa localização, você vai colocar os seus caçadores de bruxa à prontidão para nos emboscar. Se Gideon cumprisse com a sua promessa de ajudar Rune a passar furtivamente pela guarda sanguínea e seus cães e entregar ela a Sibila, talvez houvesse uma chance de acabar de vez não só com Cressida e seu exército, mas também com aquele descendente Roseblood, porque mesmo que Cressida fosse destruída, ainda haveriam outras bruxas prontas para assumir a causa. As irmãs dela ainda poderiam ser ressuscitadas por outras pessoas, e Rune não precisava lhe dar a localização. Bastava que ela o levasse até lá de forma inconsciente, e uma vez que ela invocasse o parente de Roseblood perdido, e Gideon eliminasse essa pessoa, seguiria com o plano de tornar Rune como seu refém, e usá-la para negociar com Soren. Havia só um problema, os cães caçadores de bruxas. Gideon não tinha ideia de como fazê-los passar por eles. E daí acabou o capítulo. Eu não acho que a Abby é o espião, porque ia ficar muito na cara. O espião vai ser alguma pessoa que eles não estão esperando que esteja lá para espioná-los, porque senão ia ficar muito evidente, gente, que era um espião. Então, eu não acho que seja ela. Mas, claramente, é uma pessoa com quem o Gideon namorou, e aí vai ter alguma tensão aí entre eles três, quando eles forem
assistir o jogo lá de tiro. Então é isso, pessoal. Digam pra mim o que vocês acharam desse capítulo. O Gideon de novo se enganando. Eu falei pra vocês que quem eu acho que vai ser o primeiro a dar o passo em direção a ficarem juntos de novo é o Gideon. O Gideon, ele é muito sentimental, ele é muito sensível, ele é muito apaixonado. Por mais que ele passe o tempo todo pensando, eu vou trair ela primeiro, eu vou trair ela primeiro. Mas ele também fica com aquilo na cabeça, tipo, eu vou trair ela primeiro, mas eu estou apaixonado por ela. Era a mulher que eu amaria, que estaria comigo. Aí ele fica pensando no Alex. Então, tipo, tudo na cabeça dele é difícil, entendeu? Assim, tanto o sentimento dele em relação ao Alex quanto à Nova República, mas ele demonstra muito mais os sentimentos dele por ela do que ela por ele. Mesmo que ela tenha menos empecilhos para demonstrar os sentimentos do que ele. Mas enfim, esse foi o nosso capítulo 18, né? Aí no próximo vídeo é o capítulo 19, 20 e 21. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de Bruxa Rebelde. Tchau, tchau.